Xavier. E daí vocês vão ler hoje o 36 e 37, até as 7h30. Tá? 7h30, 7h30 não, até as 7. Às 7 eu volto aí e daí a gente conversa um pouquinho sobre ele. Tá? Vou deixar o recado lá no grupo da sala, no grupo do projeto. E daí vocês leem os capítulos 36 e 37 agora, tá? E a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Então vou desligar aqui a câmera e a gente já se vê, tá bom? 7 horas em ponto, a gente se vê.
Boa noite de novo, pessoal. Bem-vindos de volta. Bem-vindo, Thiago, que acabou de chegar. E aí, já terminaram de ler? Gostaram? Esses capítulos estão ficando bem interessantes. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, no 33, eles pegam os dias de folga no Brasil e o Zezão só apronta. Né? Pronto uma atrás da outra. Desce para São Paulo, né? O Zezão já estavam. Ele fala, parecendo daqueles negões dos Estados Unidos, tênisinho, relojão, celular, tocador de CD, que era uma coisa dos anos 90, né, aquele tocadorzinho de CD para levar por aí, roupa de grife, namorado importado do lado, né? E daí ele dá aquele conselho para você falar, Zezão, ó, o povo que você conhecia vai falar que você está diferente, vai ficar com invejinha, não sei o que, e você está diferente mesmo, né? Você não tem que ficar dando bola para você esperrapado aí, não. Ele está, na verdade, tentando proteger o Zezão, né? Porque ele sabe que a primeira coisa que o povo vai fazer é pedir dinheiro pro Zezão. O Zezão é tonto, vai começar a soltar dinheiro para todo mundo. Vai gerar, inclusive, um azedume aí com a Yada, né, com a namorada importada dele, albanesa. Mas o Zezão é tonto, vai lá, dá dinheiro para um, dá dinheiro para outro. Mas daí ele arruma uma outra distração, né, que é a Silene. Esses aqui são maiores mesmo, esses aqui são um pouquinho maiores. Então ela fica. E ele começa a sair todos os dias que ele tá lá, ele sai com a Silene, né? Que inclusive é namorado do outro. Então, e a Yada sendo feita de tonta, né? E o treinador, inclusive, fala pra ela, né? Fala, conta tudo. Conta tudo mais um pouco, mas conta em português, ela não entende nada, e fica lá os dois conversando sem se entender. E ela vai no shopping, compra roupinha pra ele, não sei o que. Daí ela fala, pô, hoje você deu show, hein? Foi mal, professor, estava na casa do meu amigo. Sei, meu amigo, você, né? Arrombado. Essa parte. É, e daí fala que não vai compactuar e tal, não sei, o Zezão não tá nem aí. Né? E assim, dali pra frente, tudo que ele falar pro Zezão e pros outros não fazerem, eles fazem o contrário, né? Mas enfim, aqui ó, ele comeu a cereja em todos os dias primeiros em São Paulo, deixando a Iada a hora na casa da mãe dele, ó, shopping, mas nunca lá em casa, porque ele falou que deixasse na casa dele ele ia contar. E contou, né? Mas, e aí Débora não adiantou muita coisa porque ela não entendeu nada. Eu contava de toda a pilantragem que o Zezão estava fazendo, mas a pobrezinha não compreendia. Então, o Zezão começa a fazer mais cagadas. Aí eles voltam para os Estados Unidos, né? O Mr. King chama para um jantar, e daí esse jantar na casa do Mr. King é só trecheira, né? Porque assim, o, o empresário deles lá, o americano, aí assim, é uma casa meio de novo rico, assim, com urso na parede, foto de bicho morto, um monte de espingarda. Os garçons abrem as garrafas de champanhe com espada, né? Que é umas garrafas de champanhe gigantes, tudo gigante, assim, dentro daquele tipão que quer se mostrar. Foto dele acertando um cruzado do King, né? Que foi lutador, acertando um cruzado no Muhammad Ali. Enfim, aquela cafonice toda lá. E dois detalhes, né? Que é a esposa dele, que é uma senhora lá dos seus 40 anos, muito bem conservada, muito bonita, e o todo mundo fica de olho, principalmente o Zezão. O Zezão não para de olhar para a mulher, né? É... O chicletinho não, o terracota não para de olhar para a filha, começa a jogar uma conversa lá na filha dele, né? E o Zezão tá sem vergonha pra caramba, né? E termina que assim, ela fala que o decote tá pra todo mundo vê, daí ela fala, negada, ninguém olha para essas tetas dessa louca aí, senão a gente vai acabar se ferrando. Falou em português. Aí foi só dizer e a turma toda olhou de uma vez. Né? Igual a história do não pensa no elefante rosa, você vai pensar no elefante rosa. Mas não disse nada. A vagabunda gostou e continuou a se exibir. Adivinha na frente de que ela sentou? O Zezão, lógico. E ele passou a noite inteira olhando aquele decote descaradamente, se imaginando comendo a mulher do King. Aprendi nesse dia que botar espingarda de bicho morto na parede não assusta ninguém. O King era meio bobão também, né? O cara na frente dele olhando a mulher, cantando a filha e o cara lá se exibindo.
muito preocupado com o próprio ego, né? Aí veio, nossa, que cara de piranha do cacete. Quando o treinador fica puto, assim, ele dá uns. Ele estrela bem legal. Aí veio a filha, né? Que era. Ele fala uma delícia de 18 aninhos. Aí o Terra já sendo do lado do Terra, o Terra começa a jogar uma conversa. É a universidade idealista, cheia das ideiazinhas e tal, não sei o que. O Terra já começa a passar conversa nela, pegar na mão, blá blá blá, vai ficando íntimo. E o Mister lá com ar de bambambam, falando da longa preleção, como o Marquês de Queensbury criou as regras do boxe moderno e tal, e os caras lá, um na mulher e outro na filha, né? Papo furado pra lá, papo furado pra cá, o treinador se apaixona, e a mulher chegando milhões na cara de Cezão, e a filha combinando de sair com o maior mentiroso da América Latina. E ele contando piadas para o coroa aqui que não entende uma palavra em inglês. Um tonto lá, um corno tonto, que ele fala assim, inclusive ele fala tchau cornão pro cara depois, né, se não me engano. Mas enfim, olha, bem, muitos desses caras aí sabichões dos negócios e uns verdadeiros otários em todo o resto. Parecia ser bem o caso. Esquecendo a parte da família e tudo mais, fiquei pensando naquele império todo. Então se eu morasse nos Estados Unidos, minha vida ia ser como aquela? Provavelmente sim. Estava quase com inveja quando lembrei que a polícia queria me prender por causa de uma latinha de cerveja e de que o terracota ia montar na filha dele com seu corpo gordo e suave. Aquele estilo de jantar também não era para mim, né? Ele falou que era aquele monte de comidinha, né? Um camarada com grana para comprar as carnes mais nobres do mundo e mandar assar, servindo umas panquequinhas com molhos doces, uns caranguejos enormes e sem sal e umas torradinhas com alguma porcaria em cima. A bebida era uma merda. Vinhos amargos que deixou a boca preta, cunhaque ruim como os do Brasil, um tal de bourbon, que é como o whisky no estilo Nato Nobles, que é um dos piores whiskies do mundo. E lá pelas tantas entradas o garçom com espada na mão, né? Ele achou que os caras já estavam com espada para pegar o Zezão e o Terra, e na verdade era para abrir o champanhe, que ele falou que parecia algo com sorrisal. Né? Ele falou que preferia 1000 vezes uma cidra César. Cara, o treinador ele é muito engraçado. Depois de comer, sobremesa, pastel cheio de pedaços de maçã em cima, que tirava ovo. Aí chamou para ver a coleção de carros dele. E lá aquele monte de carro e Mustang, não sei o que, não sei o que, ele se apaixonou por um chevetinho que ele viu lá, que na verdade não era um chevetinho. Era um Monza, né? Ele falou, não, era um Chevrolet Cavalier, né, 92. Ele falou, pô, Nil, você é um Monza, na cabeça dele é um Monza, e quis comprar, ele falou, isso aqui eu te venderia se fosse tipo. Mas ele não é meu, ele é de um dos cozinheiros aí. Aí ele fala, não, então chama lá que eu vou comprar. Aí o cozinheiro fala, não, tenho, como é que fala? Tem um valor sentimental muito grande para mim e tal. Ele fala, lá como cá, todo mundo quer vender um carro mais caro com esse migué de valor sentimental. Aí ele dá $3.000 de dinheiro pro cara, né, oferece 3.000 de dinheiro, o cara joga a chave e sai dando risada, e dele ouve lá da cozinha todo mundo rindo da cara dele, que era um carro que valia no máximo $1.200 lá, né? Ele fala que era carro de pobre nos Estados Unidos e tal. Mas ele não tava nem aí, porque o Cavalier para ele era mesmo Monza e era a coisa mais linda que ele tinha visto no mundo. Né? Ele se apaixona, vê o motor, fala que o motor daquele não tinha em carro brasileiro, né, em Monza brasileiro, e aquilo ali, o carro do Monza, o motor do Monza brasileiro era motor de carrinho de golfe, de moto, lá nos Estados Unidos, enfim, fica todo encantado. Quando ele se despede, ele fala tem que o cornão pro, pro Mr. King, né? Vão embora no Monza, e daí ele dá aquela advertência, faz aquela advertência, né? Ó, moçada, pelo amor de Deus, não vão comer a mulher desse cara nem a filha. Esse filho da puta é metido com máfia, com polícia, e é o cara que bota feijão no nosso prato. Pelo amor de Deus, hein? Não vamos acabar nosso projeto. Foi como se eu dissesse, pelo amor de Deus, como? Então, assim, vai todo mundo fazer o contrário do que ele falou. Os caras não estão atenção direito. Bom, o 35, ele começa a falar do Chicletinho, né, que foi virgem até os 26, que era um tontão, daí depois se apaixonou
capa da Ele e Ela de 92 e fez tudo pela mulher, a mulher deu pro time inteiro enquanto tava com ele. Tem um trecho aqui que é muito do treinador, né? A Biscato só não tinha dado para o time todo porque o ponto esquerdo era muito bicha. Gente, isso aqui é muito engraçado. Torrou que tinha que não tinha, ficou devendo, achava que ia comprar fidelidade, enfim. Falou do chicletinho, né? Aí ele começa falando de chicletinho para falar que ele mandou vir a Querida, né? A ex do Terracota para falar com ele, ainda tomou o quarto do Terracota. Falou, fala pro Terra sair, porque a mulher tá vindo e eu vou, e os dois, daí aumenta mais ainda a briga entre os dois, né? Os dois ficam mais putos um com o outro. O Terra sai, né? O tecido xingando, mas para ele, na verdade, ele fala assim, é uma oportunidade, né? Uma janela de oportunidade. E daí ele muda para o apartamentinho com a filha do King lá, então já começa, né, ligeiro. Vamos lá. Eu vou ter que saber que ficar passando muita mulher na minha própria cama, enfim, mas daí vamos lá. Até precisa traduzir. Bom, estava cozido com aquela merda de situação, a culpa tinha sido toda minha, não devia ter jantar para os patrões, então, enfim. Ele começa a se arrepender de ter ido jantar na casa do King, de ter misturado todas as coisas e tal, ele tá vendo que vai dar errado, aquela coisa toda. E daí ele aluga uma outra casa para ele e pro Zezão, né, em Rancho Bonito. A nutricionista vinha todo dia, o Chicletinha chegava para treinar o Zezão, tem os sparrings todos, os sparrings todos, né, tudo. Quando vai a família, bota numa outra casa, enfim. Aí ele deixa o Zezão com ele meio isolado ali, para o Zezão não se perder, não perder a cabeça. Né? Cruz Palmeiras, passamos apenas uma semana lá, mas tá. Aí teve uma luta contra um tchecoslovaco, ele não sabe, né? Ele era um cara eslavo, ele chama o cara de tchecoslovaco, de soviético, de russo, de búlgaro, de... enfim, ele vai chamando o cara de tudo que é nome. Mas enfim, começaram a se ver com o cara lá, tal, no restaurante Lucas. Ninguém leva a mulher, né? Ele exige que ninguém leva a mulher. Fica lá aquele papo de homem. Se entende. O certo é que o trabalho mais difícil dessa luta era cuidar da cabeça do monstro. Porque o Zezão tá começando a mudar e o psicológico dele tá começando a ser afetado. Como agora tudo era natural, com a mulherzinha chique dele, batia peso com dificuldade. Mas estava cada dia mais cagado de medo de se estrepar numa luta e que quebrassem a linda carinha dele. A carinha linda dele, entendeu? Para complicar um pouco mais, o tal do tcheco, ele fala tcheco, era metido a psicopata. Então o cara tomava café sem açúcar e tal, mas ele logo ele saca que o cara era mais um machão que queria se afirmar do que um lutador realmente vencedor. Né? O cara dava escândalo, não sei o que, brigava, e comia pão com casca, né? Pão preto com casca, não sei o que, e brigava com todo mundo, e peitava aqui, peitava dali, mas ele vê que o cara era ele fala assim, ó, em resumo, o sujeito estava fazendo uma força danada para mostrar que era machão. Porque eles estão no restaurante lá e ele ficou encarando o sujeito o tempo inteiro. Aí o cara ficou olhando todo bravo lá. Daí ele fala, que bichona. Pensei quando me toquei de todo aquele teatrinho. Voltei pro meu prato quente de massa. Daí depois lá pelas tantas ele vê e ele manda um beijinho pro... A hora que ele vê que o cara tá encarando ele, né? Ele cata, manda um beijinho, dá uma risadinha pro cara. Daí o cara levanta, vai querer brigar, dá aquele empurra todo lá, o Zezão se cagando de medo, vai para trás do Jojo, né, não quer entrar na porrada, não sei o que, dá um, vai daqui, vai dali, ele encara o russo lá, o sujeito, a polícia intervém, né, pergunta se ele vai querer fazer uma queixa contra o Nicolite, né, por atentado. Ele fala assim, daí esse finzinho que é genial. Diga para ele que eu não peço queixo contra a boiola. Não quero que esse sujeitinho vire menininha de cadeia por minha culpa. Fale para os policiais que da próxima vez que eu encontrar aquela ralé, quem vai ser preso sou eu, porque eu vou enfiar a mão. E emendei.
Fica esperto, Gasparzinho, que o cara era branco, né? Se encontrar o coroa aqui na rua, dobre a esquina para não voltar para a Sibéria numa caixa de madeira. Falei calmo, mas olhando bem na cara do Nicolite. Ele ficou com medo, mas tentou fingir que queria ir para cima de mim. Mas, como não podia, porque os canos estavam ali, né? Não podia porque os canos estavam ali. Onde já se viu um lutador jovem com medo de polícia, porque ele jovem era um porra louca que saía dando porrada em todo mundo. Né? Você lembra que ele, inclusive, arrebentou a mão e perdeu o campeonato lá por causa disso, no passado. Ele estava mesmo cagado. Esse papel era para ter sido o Zezão, ou o Joe Júnior, que era um armário, mas como vocês sabem, eu fazia quase tudo sozinho naquela porra, naquela merda. Aí vai de novo. Aí o 36 e o 37 são capítulos mais dinâmicos aí. Bom, aí ele fala que o tal do soviético, ele chama de soviético, não convenceu ele, mas convenceu o Zezão. O Zezão começa a se cagar de medo do cara, o psicológico dele é afetado. Aí ele fala que o tal do trash talk é o que é uma das partes principais da briga, que é o que acontece antes, né? Então toda aquela pose, toda aquela afirmação do cara de machão afeta o psicológico do Zezão, e o Zezão começa a se cagar, o Zezão começa a não ser mais aquele cara frio e aquela máquina de bater que ele era. Enfim, ele fala que mesmo ele tendo visto todos os tapes do cara lutando, ele fala que o cara era lento, o cara não era desastrado, era lento, o Zezão tinha chance assim de bater no sujeito de olho fechado e tal. Aí o Zezão começa a apanha 5 rounds seguidos, e daí no intervalo ele fala assim: Zezão, o que está acontecendo? Não sei, professor, não sei, está dando tudo errado hoje, não tem força, estou meio tonto. O psicológico dele está no chão, está na lona. Aí ele manda o cara, derruba esse viadão e vamos comprar um apartamento para Yada. Ele acha que jogando aquela conversa, olha, vamos cuidar da sua família, vamos comprar um apartamento para não funciona. Né? Ele nem ouviu. Pensei que o velho truque de oferecer um doce ia funcionar de novo. O destino. Bem, daí ele fala que naquela noite ele passou a perna no destino. O que ele faz? Ele olha pro Nicolite de novo e manda um beijinho. Manda um beijinho, dá um sorrisinho. Né? E o Nicolite se descontrola. Levanta, quer brigar, quer partir para cima dele. E quando eles voltam pro ringue, como é que é? Ele fala aqui: mandei um beijinho para ele e o chamei carinhosamente de bicha. Ele me xingou, levantou os braços para chamar a arbitragem e logo o gongo bateu. Partiu para cima do Zezão como se tivesse uma briga de escola e quisesse nocautear com um soco só. O Zezão bloqueou, né, cruzado, soltou uma sequência limpa, todos os golpes foram no endereço, virou uma briga de um amador com um profissional. Aí o Zezão virou o Zezão de novo. Ele viu que o sujeito não sabia brigar, falou: opa, ele se encontrou, foi lá, knockdown no fim do sexto assalto, no começo do sétimo, nocaute. Né? Enfim, paramédico foi e tal, o cara, daí eles foram jantar, né? O Zezão chorou, gritou, você vê que o Zezão tá diferente, não é mais aquele cara frio e bobalhão, tá mais soltinho. Tinha um vencido destino, um mal presságio, cara de quatro. Bom, o Chicletinho Terra pararam de brigar nos dias anteriores, se reconciliaram às custas do sangue inimigo, enfim, as coisas estão melhorando. Mas daí ele fala, se depois da tempestade vem a bonança, depois da bonança ele fala que vem uma cascata de merda. Porque daí eles são processados, né, eles têm que responder um processo lá por interferência externa. E daí ele fala assim, depois acalma um pouco e deu para compreender, né? Porque o Kim começa a falar sem parar, rápido, tudo. A Comissão de Esportes de Nevada estava nos investigando por interferência externa indevida em competição oficial com status de oficial. Né? Ou com status de oficial, em resumo. Queriam anular a luta por causa do beijinho que eu mandei para o tal do Yugoslavo, chama de Yugoslavo aqui. E daí, é isso aí, é o boxe moderno. Sair na mão, perder e depois correr para a barra da saia de um advogado com os olhinhos cheios de esperança. A esperança de que tudo seja o contrário do que é. De que o forte vive fraco e o fraco vire forte, que o fraco e o forte fraco. Beleza. De que o forte vire fraco e o fraco forte. Que grande bosta. O King argumentou alguma coisa sobre profissionalismo nos tempos e blá blá blá. Ainda bem que não fala inglês e não fui obrigado a virar aquela groselha toda. Bom, enfim. Aí eles começam a perder muito tempo de treino, passa a manhã inteira lá com equipe de advogado e não sei o que e tal.
Aí tem uma coisa do relógio, né? O relógio que sempre atrasa, que ele fica regulando lá, e que faz desde 74. Aquele relógio tem um valor sentimental para ele, né? E daí ele é orientado assim, bom, vamos falar. Ele é orientado assim, ó, fica quieto, não fala nada no seu depoimento, né, quando eles te perguntarem, porque a gravação tá muito ruim, não dá para saber se você fez, se não fez, vamos dar a volta nesses caras aí. E daí, quando eles perguntam para ele se ele realmente fez, né, se ele realmente provocou o adversário, esse aqui é o ponto alto, né, dos capítulos de hoje. Ele faz aquele discurso bem de filme mesmo, aquela coisa de cinema. Ele improvisa um discurso todo retórico, né? Retórica é aquele discurso para convencer as pessoas. Você pode usar emoção, você usa palavras, ele usa figuras de linguagem, aqui ele usa muita anáfora, né, que é ficar fazendo uma repetição de mesma palavra, mesmos termos. E provavelmente ele colocou emoção aqui, daquele jeitão dele. E daí é aquele, assim, eu vi o Rock no filme Rock Balboa, que é o 6º filme da franquia, falando para os procuradores lá da Filadélfia, né, para os juízes, procuradores, porque ele tinha sido impedido de lutar de novo, né, ele queria lutar, não podia mais, por causa da idade dele. Daí ele faz todo um discurso e convence os caras a deixarem, a autorizarem ele a lutar, né, que ele já estava com mais de 60 anos, não tinha mais idade. E a mesma coisa, ele faz um discursaço aqui, e é muito legal. Caros comissários, bom dia. Em 1970, fiz um combate em Ohio. Foi uma luta dura e acabei nocauteado por um lutador americano. Meu adversário era da cidade e todo mundo estava me provocando. No corredor, quando passei no meio do público, alguém pegou na minha bunda. Fizeram umas piadas, gritos, xingamentos que eu, por sorte, não compreendia. No intervalo dos rounds, os segundos do adversário me encaravam, segundo a pessoa que está lá para provocar mesmo. E algumas vezes me ofendiam, dando o dedo e essas coisas. Perdi, mas não perdi pelo ambiente. Perdi porque bati pouco e apanhei muito de um adversário mais qualificado. Nunca pensei em requerer a anulação da luta. Aliás, acompanho o boxe há 40 anos. E até 8 dias atrás eu sequer sabia que isso existia. Eu pensava que boxe era um esporte de homem, em que 2 guerreiros se resolvem no meio do ringue, trocando socos poderosos, que deslocam o globo ocular, inflamam os zigomas, quebram a cartilagem da orelha e as costelas, amolecem os dentes e causam hemorragias internas. Esse sim é o nosso trabalho e é isso que acreditamos, e é nisso que acreditamos, que essa é uma luta perigosa, difícil e honrada. Você vê que ele vai inflando o discurso, né? Sem truques, sem enganação, sem regra desconhecida para advogados com suas pastinhas. O boxe também é o esporte mais igualitário e solitário que existe. Nele você não pode culpar seu colega de time, ou o tempo, ou o equipamento, ou a torcida. É só você e o seu adversário e a vontade de sair vencedor. Eu tenho até dificuldade do cara de pensar que isso foi improvisado, porque o cara improvisou muito bem. É um discurso retórico todo elaborado, né? O Milton foi extremamente competente. Porque você vê o filme, você vê aquela cena de filme, aquele monólogo de filme mesmo. Se eu um dia imaginasse que se tornaria uma dessas coisas desonrosas, dessas muitas coisas desonrosas, que acabam decididas numa salinha por alguns engravatados que nunca calçaram uma luva, eu não estaria aqui. Porque nós não temos nada. Não temos contatos, cagamos para o que dizem os advogados, sequer somos desse país. Nós temos nossa arte. Somos os senhores que acham que o boxe deve se transformar nessa palhaçada. São os senhores que acham que o boxe deve se transformar nessa palhaçada e que os lutadores devem passar mais tempo com seus procuradores do que com seus treinadores. E que o público tem que esperar 10 dias para saber se o sujeito que foi espancado no ringue não é, na verdade, o campeão. Podem nos condenar? Ele fala assim, né? O campeão. Podem nos condenar. Mas fiquem sabendo que, se nos condenarem, agora ele vai começar a usar a anáfora, que é essa repetição, né? Se nos condenarem, também vão condenar todo esse esporte e que, em alguns anos, ninguém mais vai querer assistir ou apostar em algo desse tipo. Nos condenem, agora ele começa. E em poucos anos o boxe será algo fajuto e arranjado, tão fajuto e arranjado quanto essas lutas livres, de vale tudo. Nos condene, ele fica repetindo isso, nos condene. Isso aqui, ó, vai dando uma gradação pro discurso, o discurso vai ficando mais inflamado, mais forte, de propósito, tá? Quem usava muito bem esse tipo de recurso era o Martin Luther King. Ele fazia essa repetição assim, ia dando aquela emoção no público, né? Esse é o tipo de discurso para inflamar as pessoas, né? Nos condene, e esse esporte que nasceu nas ruas, pelas mãos do povo, ó, até as palavras que ele usa, né? Vai morrer nas mãos de vocês, ricaços. Nos condenem
e ser campeão de boxe e um monte de merda vai ser a mesma coisa. Nos condenem e vou acabar com o esporte mais justo do mundo. Agora ele vai usar outra anáfora. Um dia o boxe vai desaparecer. Um dia, ele vai repetir um dia. Esses frouxos que andam pela cidade achando tudo violento e atrasado vão decidir que nossa arte tem que acabar. Lutaremos, agora ele vai usar outra anáfora. Lutaremos então nos fundos de quintal, nas esquinas e nas florestas. Lutaremos escondidos e seremos presos. Lutaremos então na prisão, até nos doparem com drogas muito fortes e nos colocarem em camisas de força. Depois, finalmente, nos matarão. Uma agulhada de veneno. Ele está fazendo uma gradação aqui. Porque somos perigosos e os dias de hoje não comportam mais gente assim. A vida da gente vai acabar junto com o ganha-pão dos senhores. Um dia, e talvez não esteja longe, isso vai acontecer e, se sairmos condenados, vocês se lembrarão que jogaram no time dos que querem acabar com o boxe. Então ele jogou aquele discurso inflamado, que tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão bem elaborados, né? Ele começa falando lá de 70, quando ele perdeu e por que ele perdeu, e daí ele vai aumentando o tom do discurso, o discurso retórico, muitas vezes ele é chantagista, e isso aqui é um discurso chantagista, não é chantagista de malícia, né? Não é malicioso, sacana, mas é um discurso assim, para tocar o coração da pessoa ali, a pessoa se comover e se convencer do que ele, né? Aí, dois dos comissários da velha guarda encheram os olhos de água. Foi um bochicho enorme quando o Ceará acabou a tradução. Parecia um mercado de peixe. Senti-me poderoso, um pé rapado como eu, dando uma surra naqueles advogados americanos, com um discurso feito no improviso. Em menos de 15 minutos veio a decisão. Fomos condenados. E o banho de água fria. O anticlímax, né? Nunca vamos esquecer do olhar de desprezo da equipe jurídica, do Dr. Gabriel e do bosta do King na saída do comitê. Prefeririam que eu tivesse mentido. Agora é aquela parte assim, aquela coisa do cara de honra. Eu não vou ser desonrado, né? Não vou me desonrar. Que eu tivesse mentido, que eu tivesse agido como um rato e fingido que não fiz o que fiz. Se para mim o julgamento daquele jamais deveria ter acontecido, porque o motivo era uma palhaçada completa, para eles, o boxe limpinho tinha que ser construído com a ajuda de mentiras e de muita cara de pau. Todo o medo que eu tinha que me encher o saco se voltava agora contra mim. Havia um super Sidão olhando para mim e perguntando se eu tinha enchido a cara e quebrado a mão numa briga idiota com um bar mexicano. Né? Porque você lembra que ele fala que tudo que ele não queria era que enchesse o saco dele. E que ele justamente gostava da esposa dele porque ela não enchia o saco. Né? E pro Sidão não encher o saco dele, ele escondeu o que ele tinha feito do Sidão. Então agora, vamos dizer assim, o Sidão é como se fosse o grilo falante lá do Pinóquio, né, que era a consciência, na verdade, do Pinóquio, falando com ele. Né, e tudo aquilo voltou para ele. Então, assim, é um jogo que tem esses 5 capítulos aí, tem uma coisa interessante, porque tem o jogo psicológico do Zezão, que foi afetado, né, e só ganhou por causa de uma intervenção da provocação, né, que ele fez, e daí abalou o psicológico do eslavo lá, não sei. Hoje a gente não vai saber de que país que o cara era, né, que ele fala búlgaro, eslovaco, eslavo, soviético, e o psicológico dele, porque daí depois de tudo aquilo, ele toma essa paulada que é ser condenado, né, e daí a gente vai ver o que aconteceu nos próximos capítulos, e daí a consciência dele vindo visitar ele, né, o cara que nunca queria encher o saco dele, voltando com a consciência dele enchendo o saco dele. Né. É muito bom. Não sei se vocês gostaram, aí eu vou lendo aqui os comentários que vocês fizeram. Vamos ver aqui. Okay. Rick socava até pensamento, mas perdeu a luta para a mãe que gritava, vai quebrar os dentes. Largou o ringue, pegou a namoradinha e sumiu. O narrador ficou pistola. Né? Até o Popó foi campeão mundial e o povo ainda dizia, esse aí não vai dar em nada. No Brasil você acerta um jab e ganha parabéns. Nos Estados Unidos acerta um jab e vira presidente. Isso aí é um trecho, né, que você pôs aqui. Um Murilo, Murilão. O Juan falou kkk, a festa do Sr. King é bem safado. Deixa eu ver aqui. Zezão tá com de gordo, o cara tem 2 mulheres, quer mais uma. O Zezão tá descontrolado. Tá pensando na terceira. Cara, acho que chupou alguma coisa. Vocês pegam as partes mais, né? Achei suspeito.
Vamos ver o que mais. Um monte de kkk. O ponto era meio. Ponto esquerda. Vamos ver aqui. Não tem que ter lido isso. O professor tentando pular as partes de sacanagem. Que eu não tento pular assim, né? Não... Vamos lá. Quando o cara tá desafiando, o Milton falou que é muito engraçado quando eu fico meio constrangido assim de ler certas partes. Professor, deixa eu ver. O chat tá travando pra mim. E temos o que fazer, assim. É porque essa ameaçada de chuva que deu aí deu uma balançada na internet hoje. Mas aí, pessoal, vocês estão gostando? Estão curtindo? Vamos ver. Guilherme, pode falar, Guilherme. Guilherme sempre fala bastante. Eu gostei. Gostei principalmente daquele capítulo 34, se não me engano, que eles vão jantar na casa do King. É 4 é o da janta. É o capítulo mais engraçado, assim, é o capítulo É bem. da comédia. Olha, eu quando apresentar esse personagem já falei, pô, esse é rico, né? Ele é americano, dono de negócios aí, mas não tinha noção dessa riqueza toda não, cara. E no meio de tudo isso aí, o treinador só se interessou pelo Monza, que era do empregado dele. O treinador ele tem aquela ambição de ser rico igual o cara, mas ele tem aquela formação do cara simples, né? Então ele gosta do Monza, da Cerezer, do churrascão, entendeu? Ele não quer aquela, vamos dizer assim, aquela ostentação toda. Ele quer ostentar, mas quer ostentar com coisas, vamos dizer, do universo cultural dele, né? Do universo de expectativas dele, da formação dele, vamos dizer assim. Ricaço brasileiro, né? Então, ó, na hora que vieram falar do episódio do Russo, que ameaçou o Zezão, que ficou com medo e tudo mais, eu só pensei no Rock 4. Rock 4. Que até o Rock fica com medo do Ivan Drago. Sim. Aí, só que no filme ele ainda se garante na hora do treinamento. O Zezão foi se garantir lá no meio da luta mesmo. Foi isso porque o treinador interveio, né? Porque o treinador chegou lá e fez a mágica dele lá e deu certo, né? Ele conseguiu abalar. Por quê? O treinador viu que o adversário era um cara que ele queria muito mais se garantir pela pose do que realmente pela técnica. Ele não era o melhor dos lutadores, né? Mas ele tinha fama, tava todo mundo falando bem dele, e ele ficava posando de machão para se afirmar. Ele falou, pai, esse cara aí é um bosta, eu vou derrubar o psicológico dele, ele vai cair rapidinho. E caiu, entendeu? O treinador ele era esperto também, ele sabia jogar o psicológico. Não é ele que fala que o trash talk, né? O trash talk é aquele antes da luta, aquela provocação. É a parte que vai definir se o cara sabe lidar com a situação ou se o cara se caga todo diante de um cara que só tá provocando ele. Um cara que era muito bom de trash talk era o Anderson Silva, né, do MMA, até o dia que ele apanhou pra caramba. Mesmo provocando, o outro era mais forte, melhor e arrebentou com ele. Por um instante pensei que o Zezão ia perder, hein? Não vou negar, não. Que a trama foi se construindo de uma forma, né? O próprio treinador afirma, ó, que lutador tem um instinto semelhante de marinheiro. Que se sabe que, se pensa que vai perder é porque vai. Mas ainda bem no final deu tudo certo. Deu certo, deu certo graças ao treinador. O treinador que ganhou essa luta aí, na verdade. Ele foi o mágico por trás do. Mas é assim, né? Às vezes uma palavra do treinador muda tudo, né? Uma palavra, uma atitude, alguma coisa. O cara luta lá sozinho, mas tem a influência do treinador, do professor e tudo mais. Pode falar, Juan. O Zezão vai perder alguma luta? Mas aí vocês vão ter que ler até o final pra saber se ele vai perder ou não. É spoiler, né? Não pode não. Vai um spoiler muito chato, né? Falta pouco pra terminar. A gente vai terminar agora no comecinho de julho, provavelmente. Diminuir um pouco o ritmo das leituras, porque agora falta 38 até 53, agora são capítulos menores. Tá? Então vamos ver se ele vai ganhar, se ele vai perder, se ele vai arrumar mais mulher ou não, o que vai acontecer com as mulheres aí do chicletinho do terracota, os dois palhaços da trama.
que são os dois palhaços, né? Os Cretin Terracota são os comédias aí. O cara é um tanque de guerra? O Zezão é. O Zezão só perde pra ele mesmo. Tá? O único spoiler que eu vou dar pra vocês. Beleza? Tá muito bom, cada vez pior. Beleza? E há mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Pessoal, perguntar? Estão gostando? Pelo jeito tá todo mundo gostando, né? Certinho? Hoje até passou o tempo aqui um pouquinho. Beleza, então, gente. Ó, então, pra semana que vem, deixa eu ver, vai ser só... Eu vou diminuir o ritmo, né? Então, tenho 38... Vocês vão ler só o 38. E daí no dia a gente vai ler o 39 e 40. Beleza? Semana que vem é dia... Já é junho. Dia 3. Então, dia 3 de junho vai ficar para 3 de junho 38. Tá? Só o 38, que é bem curtinho. E depois no dia vocês vão ler o 39 e o 40, que são minúsculos. Tá? A gente vai mais devagarzinho aí para render, para dar mais devagarzinho, né? Beleza? Mas tá acabando. Então, já tá no... Deixa eu ver. Tá, foi... Tendo tudo isso aqui, ó. Cadê? O Logan tava aqui até agora há pouco. Aí, gatão. Acabando. Eu vou pro Gips, como eu faço. Você pode, se você não tiver jogando no dia, vai ser o mês inteiro o Gips, você pode tentar comprar pelo celular e vai lendo pelo celular também. Qualquer coisa. Na semana que vem? Então semana que vem, que a coisa... Se você não conseguir participar, tudo bem, e volta na outra. Né? Mas vai lendo os capítulos pelo celular, que são pouquinhos, né? Você leu 38, 39 e 40. Tá? Eles são bem curtinhos. Beleza? Aí pro restante, quem não for pro GIFs, na próxima terça a gente se vê. E o dia 3, né? E daí vocês leem só o 38 pra semana que vem, beleza? Tem esse livro na biblioteca da escola? Era para ter. No entanto, os livros dessa editora, que chegaram lá em 2022, não sei, estão sendo processados faz não sei quanto tempo, não liberaram até agora. Né? Mas eu vou tentar, assim, eu ia falar, vou tentar fazer chegar lá, mas depois o pessoal cedou ali, os caras com 5 anos com o livro lá sem liberar para o público, daí é complicado. Sempre vou olhar lá se já foi processado, já está na estante, nunca está. Mas esse aqui eu acho que não chegou, inclusive, esse livro é mais recente. Tá? Mas vários desses escritores assim da editora Danube tinham lá, mas não tá na estante ainda, não tá na prateleira ainda. Mas pede lá, fala, eu queria tal livro, né? Mas agora com esse corte de verbas aí, não sei se vão comprar meu livro, né? Mas vamos lá, qualquer coisa, o Milton ficou de me mandar esse livro aí, alguns exemplares para eu doar. Ele ainda não mandou, vou cobrar dele. Beleza? Processado assim, passar por toda a burocracia interna até ele estar lá disponível para as pessoas poderem pegar. E dá é meio que um negócio que demora assim, parece que uma vida. Beleza? É o processo burocrático. Certinho, pessoal? Então, até amanhã, né? A gente tem prova amanhã. 3 primeiras aulas. Beleza, gente? Então, bom descanso para vocês, bons estudos quem vai estudar ainda e vejo vocês aí no IF. Beleza? E até semana que vem por aqui. Abração, pessoal. Até mais. Vou desligar aqui. E hoje não vai ter gato na gravação porque os gatos saíram fora. Parar a gravação.